Eu desejo ser o que tu és, habitar em tua presença. O que preciso eu aqui fazer para estar onde estás? Preciso ser igual a ti, Senhor. Toma-me, Senhor, em tuas mãos. Quero ser como tu és. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 13, versos 14 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor: O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. O bom procedimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O sábio e o tolo se destacam por suas respectivas atitudes para com o ensino que recebe. Precisamos considerar que uma vida com Deus anda na disciplina de Deus. 3 provérbios seguem acerca da natureza, da sabedoria que revela o sábio, mas também da estultícia, da falta de bom senso, do insensato, que revela o caráter do infiel. Primeiro, considere se seu ensino tem sido fonte de vida para as pessoas. O verso 14 nos diz: o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Ele descreve o caráter que traz refrigério e revitaliza, dá ânimo para o que ouve. E suas palavras, como fonte de vida, ou que trazem a vida, livram o ouvinte das armadilhas da morte, tanto aqui nesse mundo e, sobretudo, principalmente no mundo por vir. Segundo, considere o caminho da prática, ou seja, do bom testemunho. O verso 15 nos diz: o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Aqui se estabelece o modo pelo qual Deus trata os sábios, concedendo graça, e os rebeldes, concedendo desgraça. Pois, na verdade, o resultado na vida de cada um depende dos frutos que cada um produz. O caminho do infiel é um caminho intransitável. O bom entendimento traz a ideia de uma vida com bom senso que conquista a apreciação e respeito das pessoas através do bom procedimento. De forma simples, o bom entendimento conquista o favor porque vive aquilo que fala. Poucas palavras e mais ação. Ninguém pode dizer que entende a palavra se não vive a palavra. Já o caminho do infiel é áspero, trazendo a ideia
de que não dá para ficar perto de pessoas que não sabem fazer outra coisa, a não ser criticar os outros, falar mal dos outros, se sentir superior aos outros, ou pelo que tem, se coloca como superior pelo que tem, ou até mesmo por ser religioso, se sente superior aos outros. É alguém cuja presença é desagradável de estar. Fala bonito até, mas não vive de acordo com o que se fala. O caminho do tal é intransitável e sua presença é desagradável. Portanto, se nós dissermos que compreendemos o ensino, a palavra, conquistaremos o favor, conquistaremos a graça dos outros e de Deus se vivermos de acordo com o que recebemos. Em terceiro lugar, o terceiro ensino está no verso 16. Considere os frutos que você tem produzido, pois Jesus já disse que a árvore se conhece pelos frutos, seja boa ou má. O verso 16 nos revela exatamente isso. Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Com muita clareza, revela o modo pelo qual o homem de discernimento, é óbvio que o homem se refere homem ou mulher, pois homem se refere à humanidade. O homem de discernimento e o tolo mostram seu verdadeiro caráter por meio de suas ações. Enquanto o primeiro age com base no conhecimento prático, o outro expõe a sua insensatez pelo desprezo do conhecimento, pois sabe, ouviu, conheceu, mas não pratica. É tolo. O tolo ou insensato não percebe que, ao ter uma atitude insana, por exemplo, falar mal dos outros, criticar os outros, está denunciando a si mesmo como insensato e ignorante quanto ao verdadeiro conhecimento. Sabedoria, entendimento e conhecimento são resultados visíveis na vida do sábio, que se preocupa não apenas em ensinar, mas viver aquele ensino. Tolice, infidelidade e insensatez são resultados na vida do infiel, que ensina, mas não se preocupa em viver aquilo que ensinou. E isso se refere àqueles que professam fé em Deus, não ao mundo. O mundo não está preocupado com isso. Nós é que precisamos fazer a diferença no mundo. Isso se refere àqueles que dizem: eu creio em Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Mas esse ato é o princípio ativo que nos coloca na presença de Deus.
necessário para nos aproximar do Criador. Mas a nossa permanência em Deus, diante do Criador ou não, depende dos frutos que estamos produzindo em nossa vida. Então, considere se o seu ensino tem sido fonte de vida para as pessoas ou fonte de morte. Considere o caminho da prática ou do bom testemunho, pois é ele que revela se o seu ensino tem sido fonte de vida ou fonte de morte para as pessoas. Considere os frutos que você tem produzido, pois toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Palavras de Jesus em Mateus 7:19. O que suas ações e suas palavras têm produzido na vida do próximo? Fonte de vida ou fonte de morte? Que Deus te abençoe. Toma